caros amigos, um prazer poder estar de volta nesta casa espírita e sempre com a grata satisfação de poder trazer orientações que contribuam para o nosso entendimento diante, como vimos aqui, estamos vendo das dificuldades, dos desastres, das calamidades, dos flagelos que estão tão frequentes em nosso planeta, no nosso presente. Então, nós vamos refletir sobre essas situações todas. E o Espiritismo, enquanto doutrina, e doutrina libertadora, progressista e evolutiva, por esse fato, ela chega em nossas vidas como um consolador prometido por Jesus. Então, diante dessas situações, nós vamos hoje estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre as orientações que trazemos do Livro dos Espíritos. A todos que quiserem aprofundar o estudo, o entendimento relacionado a desastres, a resgates, a desencarnações coletivas, a gente encontra no Livro dos Espíritos. Então, questionamentos que estão muito frequentes em nossas vidas. Por que acontece esse tipo de coisa? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Qual a finalidade desses acidentes que causam a morte de várias pessoas? Por que algumas pessoas escapam? Então, no nosso dia a dia, e de situações em que nós mesmos tentamos conceituar os acontecimentos que são frequentes em nosso planeta, e a gente coloca um conceito pessoal, a gente coloca aquilo que a gente está vendo, que a gente acha que está acontecendo. É desastre, são flagelos, são calamidades. Então, quando falta-nos o entendimento relacionado à justiça divina, a gente até se revolta com situações semelhantes. Por que tantas pessoas desencarnam em um mesmo momento? Seja um acidente aéreo, seja marítimo, seja fenômenos naturais, que são muitos, terremotos, tsunamis. Por que tantas pessoas desencarnam em um momento só? Se a gente não buscar esse entendimento com relação às leis divinas, nós vamos achar que Deus é injusto. Então, nós precisamos buscar, e uma das propostas que a doutrina espírita tem é o consolo, é o esclarecimento com relação a esses desastres que nós vamos ver hoje. Então, nós não podemos começar a fazer uma fala com vocês, estudarmos um detalhe ou uma ação divina tão profunda, se nós não buscarmos a base que a doutrina espírita nos proporciona. Então, as respostas que exigem uma reflexão aprofundada com base em princípios fundamentais do Espiritismo. Primeiro, como a multiplicidade das reencarnações. Um ponto fundamental para que entendamos esses desencarnes que acontecem em grande quantidade. E a anterioridade do Espírito. Se nós temos a multiplicidade das encarnações, se nós já vivemos em outros momentos, já tivemos outras existências, isso quer dizer que nós já convivemos com outros espíritos. Nós já reencarnamos no Brasil, em outros países, em outros séculos. Quiçá desde a época do princípio da criação humana. Podemos ter jogado pedra em Jesus, como as pessoas dizem. O certo é que já vivemos em outro momento, podemos ter causado dano para muitas pessoas. Podemos ter tido situações de divergências. Podemos já ter sido um líder de uma nação e termos assassinado, matado, destruído em grande escala. O que precisamos entender? A doutrina espírita, ela traz uma chave. Essa chavezinha se chama reencarnação.
Sem essa chave, nós não entenderemos os acontecimentos em nossas vidas. Se a gente começar a refletir, os individuais, eu, Roberto, as dificuldades, as dores que eu passo nesta encarnação, se eu não tiver um olhar, se eu não pegar essa chavezinha para abrir o leque de opções que a doutrina espírita nos proporciona, eu vou ficar aqui lamentando constantemente, sem entender por que eu estou passando por uma dor, pelo sofrimento. Então, é aí que entra essa luz, esse consolo que a doutrina espírita nos proporciona. Nós precisamos ter consciência que somos espíritos. Precisamos entender também que quando acontece um fenômeno, o que morre é a parte material, o corpo físico. E nós, espíritos, continuamos vivos. Então, diante dessas situações de anterioridade do espírito e das nossas diversas encarnações, é que a gente vai encontrar a resposta para essas calamidades, para essas dores, para esses sofrimentos que assolam tantas pessoas, tantas famílias. Como vimos recentemente aquele prédio em chamas que desabou, e algumas pessoas vieram a desencarnar naquele momento. Então, isso tudo, como muitos ainda atribuem, é uma fatalidade? Nós não utilizamos esse termo diante de alguns acontecimentos, assim, isso foi uma fatalidade. O que é que tem de fatal em nossas vidas? A doutrina espírita, ela mostra que, assim, fatalidade, destino, azar, são palavras sempre lembradas nessas situações, mas que elas não fazem parte do linguajar espírita. A gente vê aqui no Livro dos Espíritos, nas questões de 851 a 867, tratam de fatalidade, entre outras informações. Destaca-se que a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito. E isso vamos falar na nossa vida física. Eu posso escolher passar por uma situação X, um acidente, perder uma mão, um dedo, uma perna, algo semelhante, uma escolha minha, com o propósito de reparar equívocos do meu passado. Então, isso há uma fatalidade, porque aquilo vai acontecer. Eu escolhi. E, mais precisamente, o nosso desencarne, a morte do corpo físico. É uma fatalidade, porque vai acontecer. Mas essa situação, com relação à moral, já é bem diferente. Porque, com relação à nossa moral, aquilo que devemos fazer para nos melhorarmos, vai depender do nosso livre-arbítrio e das opções que fizermos para nossas vidas entre a escolha entre o bem e o mal. Então, dentro dessas orientações, a gente vai perceber que todos nós estamos submetidos a uma lei e uma inteligência suprema, que denominamos Deus. Deus é um conceito, gente. É um conceito. Não é aquele velhinho que eu lembro que a minha mãe falava também, aquele velhinho barbudo, de cajado lá, que vai receber a gente quando passarmos de um mundo para o outro. Deus é um conceito. É um conceito que está capaz do nosso entendimento. Quem é Deus? A inteligência suprema do universo, criadora de todas as coisas do mundo. Então nós temos que perceber que nós estamos submetidos a essas leis que regem o nosso sistema solar, é todo o universo existente, e é aquilo que não cabe a nós ainda percebermos, entendermos que existe. E essa lei, ela se chama lei de causa e efeito. Então, tudo o que fizermos vai ter uma consequência. Não pensem que as pessoas hoje, como vemos a situação atual do nosso país, que vão ficar isentas de prestar contas de seus atos com a lei divina, é equívoco. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que reparar o ato equivocado que tomamos em nossas existências. Então, não existe fatalidade como causa dos acidentes. Existem leis
e lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Então, é nessas leis que nós estamos diretamente inseridos. O que pensamos, o que falamos, o que agimos, fica gravado em nosso perispírito. Nada fica esquecido. Fica gravado. Nós temos um arquivo, esse arquivo é o perispírito. Grava tudo e todos os relacionamentos que tivemos em nossas vidas. Aquela situação de dizer, Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Ele dá a oportunidade da reencarnação e nós, por necessidade, começamos a trabalhar em nós aquelas situações nas quais causamos danos em outras existências. Então, não existe fatalidade. Diante dos acidentes, como vimos recentemente aquele avião que levava o time da Chapecoense, não foi fatalidade. Desencarnaram as pessoas que deveriam desencarnar naquele momento. Mas não é fatalidade. É justiça divina. Tá? Nós vamos ver aqui, se nós formos refletir, já existem milhares de acidentes em que pessoas desencarnaram coletivamente. Nós vamos nos fixar nesse aqui. Todos lembram aquele avião da TAM que tentou aterrissar em São Paulo, não conseguiu e se chocou lá do outro lado com um depósito, com uma casa que tinha lá. Vamos voltar um pouquinho no nosso passado. No passado daquelas pessoas. Na Roma Antiga, existia um comandante e um subcomandante de um grupo de mercenários que trabalhavam para o imperador daquela época. E eles saqueavam as cidades, matavam crianças, mulheres, novos, velhos, estupravam, queimavam, decapitavam, faziam as piores atrocidades com as pessoas daquela época. Eram 200 soldados. O tempo passou e a última reencarnação desses mesmos soldados mercenários foi nesse acidente, nesse avião. Novamente, o comandante do avião e o copiloto eram os mesmos lá do início, em que matavam, roubavam, estupravam, queimavam, destruíam. E aqueles que não estavam no avião, naquele momento, estavam lá na outra casa onde o avião bateu. Então, gente, a gente precisa entender esses processos, que é para a gente não achar que Deus é injusto. Não existem coitados diante da justiça divina. Existem espíritos endividados com estas mesmas leis. Então, o que a doutrina espírita pode nos dizer sobre isso? Existe uma explicação? A doutrina espírita nos fala que são resgates coletivos. Esses espíritos, eles estão juntos desde aquele momento, e vejam só como é interessante, não que exista um limite para as nossas encarnações, para chegarmos à perfeição, mas só para eles repararem esses equívocos desta encarnação, às quais eles praticaram tanta atrocidade, foram precisos 20 reencarnações. Só para eles repararem esse equívoco desse momento. Essa foi a última reencarnação desses espíritos para reparar isso aqui. Foram queimados, carbonizados. Existiu toda uma equipe de espíritos para auxiliá-los lá em São Paulo. Até espíritos que nós conhecemos que conviveram aqui no nosso Brasil. Então, a doutrina espírita vem mostrar para todos nós que são resgates coletivos. Conceito que envolve a correção de rumo de grupo de espíritos que em alguma outra encarnação cometeu atos semelhantes. E muitas vezes em conjunto de descumprimento da lei divina e que, portanto, para individualmente terem a consciência tranquilizada, precisam sanar o débito. Toda a problemática, nesse caso, está no trabalho dos mentores, na reunião desses espíritos.
de modo a que juntos possam reajustar ou reajustar-se perante a lei divina. Aí vocês podem perguntar assim, os benfeitores espirituais, eles planejam esses acidentes? Não. Mas eles se aproveitam desses acidentes. Um exemplo, um acidente que vai acontecer com um avião, que vai ser falha mecânica, ou se vai ser falha humana. Eles fazem todo um trabalho para juntar aqueles espíritos no mesmo local, para que eles possam resgatar suas dívidas naquele momento. Então, há um trabalho, sim, de juntar esses espíritos. E vemos sempre assim que, se é um momento como um acidente aéreo, que vimos ainda há pouco, existem pessoas que chegam atrasadas para o voo, perdem aquele voo, e acontece aquele acidente. Se, graças a Deus que eu não fui nesse voo. Não era para ir. Nós só vamos desencarnar no momento, na hora que a lei divina determina. Só desencarnamos antes quando abreviamos através do suicídio. Outro equívoco humano, que vamos ter que prestar contas desses atos em encarnações futuras. Então, para a doutrina espírita, há sempre uma explicação, uma orientação que possa confortar-nos, que possa consolar-nos diante dessas dores e sofrimentos. Já sofremos quando há um acidente desse com pessoas que não conhecemos. Agora imaginemos se fosse com um parente nosso. Como nós reagiríamos? Como nós nos comportaríamos diante dessas dificuldades e dores tão grandes? De saber que pessoas que convivemos, que estamos aqui, e de vê-la depois carbonizada, uma minúscula matéria que ali se encontra. É doloroso. Mas, por que acontece tudo isso? É para impulsionar o progresso dos espíritos. Olha, o resgate de nossas ações contrárias à lei divina, ao bem e ao amor, pode ocorrer de várias formas, inclusive coletivamente. O objetivo segundo o Livro dos Espíritos, na questão 737, é fazê-lo avançar mais depressa. As calamidades são frequentemente necessárias para fazerem com que as coisas cheguem mais rápido à ordem, à perfeição. Então, é para todos nós evoluirmos. Não é fatalidade, como vimos, não é desgraça, não é castigo, mas é uma forma que a justiça divina utiliza-se para que os seres progridam. A gente vai ver também lá que, nesses momentos, os espíritos eles são convidados a exercitar também a sua inteligência. Diante dessa situação de dor e sofrimento desses espíritos, que vemos constantemente, a gente precisa refletir da seguinte forma: poxa, mas Deus não tem uma outra forma para que nós evoluamos? Será que existe uma outra forma? Existe. O conhecimento. E Jesus não falou lá atrás para a gente? Conheça a verdade, que a verdade te libertará. Nós estamos tendo acesso a essas verdades espirituais. E ela nos proporcionará essas reflexões para que não pratiquemos mais os mesmos atos que vêm em forma de dor e sofrimento para nós no futuro e em existências futuras. Então a gente vê aqui que essa inteligência, ela é utilizada. Vemos o Japão, onde há predominância de terremotos, hoje até de tsunami já teve para lá. Mas o terremoto é muito constante. O que é que eles fizeram? Passaram a construir prédios que existe uma mola embaixo que começa, na trepidação, ele não desaba mais. Aqueles países em que estão ali parados, não querem evoluir, essa ação divina, através de fenômenos naturais, de terremotos, assim, que é para fazer progredir. A gente percebe, nessa situação de progresso, deixa eu só ver se não está aqui no outro, não. Do progresso, quem teve a oportunidade de assistir
aquele tsunami que teve na Indonésia, em 2006, na ilha de Java, onde desencarnaram 654 pessoas, que ali levou tudo. Ao nosso olhar, aquela região é um paraíso. A beleza é existente ali. Por que acontece um fenômeno daquele numa região daquela? Ali, gente, os turistas que vinham de outros países, vinham para a prostituição, para a drogadição. Os pais que ali tinham vendiam suas filhas para esses turistas, para levá-las para se prostituírem. Existiam coisas que aconteciam ali, que ali daquela situação parou. Então Deus utiliza-se desses mecanismos, que é para mexer com o brilho daquelas pessoas e tentar fazer diferente. Quando nós sentimos uma dor, algo nos causa uma dor, há uma recomendação médica, diz, olha, não faça mais isso e aquilo. Se a gente voltar a fazer a mesma coisa, a gente não vai voltar a sentir dor? Se a gente não quiser sentir dor, o que é que precisa fazer? Mudar a forma que vivíamos antes. Então, são situações que têm como meta o progresso de uma região, de um povo, de uma nação. Nosso Brasil está passando por um momento complicado também. Nós vamos ter que reparar esses equívocos também. Então, diante dessas situações de dores e sofrimentos, de saber que somos causadores de sofrimentos alheios, Allan Kardec, ele mostra as condições para pagar os resultados de nossas faltas. E ele mostra assim, primeiro, arrependimento, expiação e reparação. Para que a gente perceba algo de errado que cometemos, nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, nós temos uma outra oportunidade para expiar esses atos que cometemos em existências pretéritas. Mas somente a reparação desses atos é que nos vai dar a consciência tranquila, a serenidade, a paz, para seguirmos em frente com o nosso propósito de evolução. Então, o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, arrepender-se, expiar e reparar. Quiçá esses espíritos que reencarnarem após esses acidentes, qual o propósito deles para reparar esses equívocos? Se eu matei, eu posso salvar vidas, eu posso cuidar de pessoas. A gente vê uns exemplos muito bacanas desses médicos sem fronteira, né? Que eles saem, digamos, aqui do Brasil, vão lá para a África trabalhar em benefício daquelas pessoas todas. Uma doação. Esse é um propósito lá do passado. Hoje, o que ele causou de dano, ele está reparando, está cuidando, está orientando. E assim serve para todos nós. Kardec faz essa orientação para que percebamos isso. Então, o papel de cada um de nós diante dessas calamidades. Primeiro, gente, a gente tem que refletir que diante dessas situações todas, há uma ação saneadora. A cada momento que passamos por situações semelhantes, é como se nós fôssemos nos limpando. Porque nós estamos aqui, dentro de uma situação de comprometimento com a lei divina e com meus irmãos de humanidade. A cada momento que eu reencarno e faço algo de bom, eu vou tirar de cima dos meus ombros, como ele mostra aqui, cargas psíquicas pesadíssimas que vêm nos acompanhando ao longo das encarnações. E para refletirmos mais profundamente com relação a isso, da dor, da dificuldade, o que é que cada um de nós deve fazer? Nos unirmos em oração, para fazermos uma sintonia fraterna, e dentro dessa nossa união, emanando energias mentais de auxílio, de amparo, aos que partiram, aos que ficaram, para formarmos
ou produzirmos a harmonia necessária que precisamos. Porque precisamos também ter consciência que a dor tem uma função em nossas vidas. Hamed, espírito, ele diz assim, que a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio, como o golpe ao objeto pode ser modificado. Repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em sua existência. Repensemos a nossa vida, as nossas existências, para fazermos diferente. A dor, ela vem realizar em nossas vidas o que o amor não conseguiu realizar por si só. Vejam como interessante. Nós temos duas opções para nossas vidas. Uma é amarmos. Mas como nós não nos amamos, causamos dano um para o outro, nós sofremos as consequências de nossos atos. Então, Hamed mostra essa situação de reflexão para todos nós. Fazer novos projetos de vida para todos nós, para nossas vidas. Para fazermos a diferença. Porque o nosso mundo, o planeta Terra só vai mudar se nós mudarmos. Não vai acontecer mágica para que tudo mude da noite para o dia. Nós aqui vivemos, como também nós somos responsáveis pelas nossas casas, pelas nossas famílias, assim nós somos responsáveis pelas transformações que queremos que aconteçam no mundo, mas elas vão começar primeiramente em nós. Tá? E a doutrina espírita, ela vem trazer tudo o que precisamos. Então, compreende-se hoje a justiça das provações, desde que as consideremos uma amortização de débitos do passado. As faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos as praticaram. E os mentores estão sempre trabalhando, ajudando a todos nós, reunindo-nos em grupos de forma a favorecer a correção de rumo, amparando-nos e nos fortalecendo para darmos conta daquilo que nos propomos, além de nos equilibrarem para podermos auxiliar o outro com nossos pensamentos positivos, nossos melhores sentimentos e vibrações. Precisamos de solidariedade. Então, quando há esse desencarne coletivo, esses resgates que os espíritos estão fazendo, nós precisamos ser solidários. E vejam como é interessante, quando há essas calamidades, esses eventos, mexe com as outras pessoas, porque os que vão ser necessitados, os que vão ser auxiliados, não só aqueles que foram vítimas, mas mexe com a gente também, porque nos incita, nos estimula a sermos solidários. A gente não vê bastante, quando há esses fenômenos no nosso Brasil, as pessoas enviam água, roupa, colchões, isso, aquilo. Já estamos melhorando nossa forma de ser, para que possamos reparar também conjuntamente todos esses equívocos que cometemos. Então são dores, são dificuldades, mas nós precisamos ter ciência que nós fazemos parte deste processo. Mas, se todos nós, no momento da dor, no momento do desespero, acharmos que estamos fracos, que não temos capacidade de lidar com aquilo, nunca esqueçam de direcionar os pensamentos para o Pai Nosso, que está nos céus, na luz dos sóis infinitos. Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos de todo mal, mas dá-nos o pão no caminho, que é feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Mas auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amarmos nossos irmãos que estão longe do bem. Mas, com a proteção de Jesus, retira nossa alma do erro sobre este mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja
seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de todo o vosso amor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês. Muita paz e até uma próxima oportunidade.